Olá, investidor. Eu sou o Guilherme, repórter da Exame Invest, e esse é o Vozes do Mercado. Estou aqui hoje com um convidado especial, Marcelo Cabral, CEO da Neo Investimentos, gestora multiprodutos de 6,5 bilhões sob investimentos. Marcelo, se apresenta um pouquinho para a gente. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade aí única poder falar com vocês e contar um pouco da Neo. E quem sabe eu estou falando com alguns dos nossos investidores também, né? E contar um pouco, ele saber um pouco da casa onde ele investe, né? Então, falando um pouco sobre mim, né? Eu vou completar em outubro 30 anos de mercado, sendo que desses 30 anos, 21 foi dentro da Neo, né? Então, eu fui um dos sócios fundadores. Antes de abrir a Neo, de fundar a Neo, eu trabalhei basicamente muito pouco tempo no Banco Francês e Brasileiro, né, que era do Crédit Lyonnais, que é um banco francês, que foi vendido depois de 8 meses que eu estava lá dentro como estagiário para o Banco Itaú, e até o Personnalité saiu daí. E depois, logo eu já saí do Banco Itaú e fui para o Banco Patrimônio. Esse Banco Patrimônio, trabalhei lá por mais ou menos 8 anos, onde nesse processo, nesses 8 anos, eu troquei 3 vezes de emprego sem sair da mesma instituição, que foi quando o Patrimônio foi comprado. Primeiro, era uma associação com a Salomon Brothers, que foi comprada pela Smith Barney. E depois, a Smith Barney foi vendida para o Chase. E aí a gente foi junto para lá. E depois o Chase fundiu com o JP Morgan. E a gente foi parar no JP Morgan. E aí no JP Morgan, um processo de consolidação muito grande do que está acontecendo no mercado. O JP Morgan, por causa da crise da internet, resolveu vender os ativos periféricos e o ativo de gestão de ativos, né? A asset do JP Morgan era um desses ativos periféricos, mas foi pelo mundo inteiro, não foi só no Brasil. E a gente foi vendido para o Bradesco. Nesse momento, eu já tinha mais ou menos 9 anos de carreira, eu tinha outros pares dentro do Banco Patrimônio que estavam no JP Morgan agora, mas eles vieram junto comigo em todo esse processo, que eu me relacionava muito bem, admirava muito, e todos nós olhamos e pensamos, bom, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai para essas grandes instituições que estão se consolidando cada vez mais, ou a gente vai olhar para essa oportunidade que está se abrindo no mercado, que é, de fato, entregar ativos ou fundos com alto valor agregado que eram os hedge funds, né, ou multimercado, como a gente chama no Brasil, para esses investidores que foram quase que consolidados também nesse processo de consolidação. E dentro desse processo a gente viu isso como oportunidade, mas eu tinha 30 anos de idade, ou 31, né? Então era 31, era relativamente novo, e os outros eram mais ou menos na mesma linha. E a gente resolveu realmente empreender, né? E tentar abrir uma asset que a gente chamou, depois de um processo de decisão, chamou de Neo. Por que Neo? Neo quer dizer novo, né? Então, um dos desafios que a gente gostaria de sempre ter, quando a gente fundou a empresa, é ter a empresa sempre nova. Porque uma empresa sempre nova, ela se pereniza. Ela não envelhece e ela não morre. Então, quais são as decisões que eu preciso tomar? Claro que eu tinha 31 anos, ainda não tinha uma visão total do que ia acontecer. 2/3 da minha carreira ainda estava por vir, né? Pelo menos até hoje, eu espero ter mais pela frente. Mas a gente olhou e falou assim, quais as decisões que eu preciso tomar hoje para poder ter essa empresa perene? Uma delas, por exemplo, que difere muito do que normalmente se faz no mercado, hoje em dia com os meus pares, né? Mas que desde aquela época a gente já tomou e define um pouco o que é a Neo. A Neo não é hereditária. A Neo é maior do que cada um dos sócios fundadores. Então, e o que eu preciso fazer no meu contrato social, na regra de governança, como troco participação, para com que isso seja verdade? Porque a gente quer que a Neo continue, mesmo que os sócios fundadores não estejam mais na empresa. Isso é uma empresa perene de fato. E consiga cuidar igual os novos, né, líderes consigam cuidar igual ou melhor do que a gente fazia, idealmente melhor, né? Sim, de fato, é uma empresa que cresce quando você contrata pessoas melhores do que você e consegue fazer essas pessoas performar.
entregar o mandato, entregar esses produtos, essa proposta de valor para os nossos investidores. Então, a gente tomou essa decisão lá atrás e a gente desenhou um contrato de cotistas, acordo de acionistas perfeito. Não. Totalmente errado, onde a gente percebeu depois que várias coisas, decisões que a gente na época achava que eram certas, elas não traziam a perenidade o que a gente estava tentando trazer. E isso era o que mais importava. Menos o detalhe do contrato e mais o porquê ele foi feito. E isso é como a gente gere a ANEEL, tá? A gente gere muito em quais são as nossas intenções, quais são os nossos valores. E aí a gente vai, combinado sempre, ele tem que valer, mas a gente vai adaptando essas nossas estruturas de governança, né, nossos produtos e tudo mais, para a gente conseguir entregar essa nossa proposta, né? Então, e é isso, depois de 20 anos, aonde eu tô. Eu era gestor, né, de multimercados nessa época. Eu fui gestor de multimercados, inclusive do fundo multimercado, né, do Multistratégia, por muitos anos. Mais ou menos em torno de 16, por aí, 2015, 2016, eu comecei a fazer o processo de sucessão para um sócio que tinha entrado junto comigo, era um fundador, mas era muito mais jovem, ele tinha uns 26 anos, ou 25 anos na época, quando ele fundou a ANEEL, então ele tinha 4, 5 anos de carreira, mas hoje ele é o gestor até do Multistratégia, o Mário Schausch, e ele acabou me sucedendo nessa função e abriu espaço até para a gente ter essa nova função, que é essa função de CEO, que a gente chama de Managing Partner, na verdade, que é um CEO de sócios, tem suas particularidades. Então, isso que ter construído essa sucessão permitiu com que a gente pudesse olhar para a ANEEL e colocar a ANEEL num novo patamar de crescimento e de entregas para os nossos investidores, ao mesmo tempo que eu coloquei uma pessoa para tocar e me suceder melhor do que eu. Legal. Né? Então, assim, os retornos que ele está conseguindo entregar são melhores do que eu consegui entregar. Então, assim, funcionou, né? Ou está funcionando. E eu acho que isso a gente olha para toda a ANEEL, é claro que a gente erra, assim como todo mundo, mas eu acho que o grande beleza, né, no empreendedor não é não errar, é reconhecer que errou, reconhecer que a Ascona acertou também, óbvio, senão fica só olhando para o erro, não leva a lugar nenhum, e tomar as decisões difíceis para conseguir corrigir os rumos e voltar para o crescimento e a entrega, e principalmente o valor que você está entregando para os investidores, que sem isso não existe empresa. Total. E, Marcelo, tem uma coisa bem interessante, a gente falou em 2021, né, na época, o senhor comentou que estava numa fase de aceleração, a gente veio de 2 anos bem negativos, né, para a indústria de multimercados como um todo, se não me engano, perdeu ali 200 bilhões só a classe de multimercados nesses 2 anos, mas vocês não, né, vocês conseguiram aumentar ainda o volume sob gestão. Como que foi feito isso? Qual estratégia para conseguir driblar esse momento ruim de toda a indústria e se sobressair conseguindo captação líquida positiva? Eu acho que quando a gente conversou a última vez, a gente devia estar mais ou menos com uns 3 bi e agora a gente está com 6,5. Né? O crescimento ele não foi linear em todas as nossas estratégias. A gente acabou sofrendo um pouco na parte de equity e na parte de private equity. A gente não teve, que é um outro negócio que a gente tem, mas acabou não tendo captações novas, né? É um dinheiro que fica por mais tempo, pela natureza do produto, mas a gente conseguiu ter um crescimento importante no multimercado. Então, saindo aproximadamente de 1 bi para 5 bi, que é o que a gente tem hoje, né? 1,5 bi mais ou menos que a gente tinha, agora 5 bi. Nossa. Então, foi um crescimento bastante importante e a gente decidiu, nesse ano, fechar o fundo para captação no 3º trimestre, porque a gente começou a olhar... No ano passado. No ano passado. Onde a gente começou a olhar para que o volume estava bastante grande, né, de investimento, para o tipo de estratégia que a gente tinha, que é valor relativo, que a gente já fala um pouco sobre isso, e a gente achou por bem fechar o fundo para conseguir se acostumar mais e voltar a entregar, e continuar, né, na verdade, entregando o retorno que a gente propõe para os nossos investidores, trabalhar para agregar novas estratégias também, com o mesmo nível de eficiência, para daí voltar a abrir e voltar ao crescimento lá na frente. Né? Não é aonde a gente
ambiciona chegar com esse fundo, né? Como ANEEL como um todo, a gente tem uma ambição alinhada entre os sócios, isso é muito importante, você sempre alinhar periodicamente a ambição da sociedade para onde queremos chegar. Porque você vai tomar decisões em cima disso. O que eu vou deixar de fazer? O que eu vou passar a fazer para conseguir chegar nessa ambição? Porque eu já não estou nela, né? Porque senão eu não estaria desenhando. Está no primeiro quartil entre as indústrias independentes. Hoje a gente fala mais ou menos, dentro do segmento que a gente atua, a gente está falando de gestoras acima de 12 a 15 bi. Tá? Então, é isso que a gente está mirando. A gente está com 6,5. Está no caminho, mas ainda tem um caminho para chegar lá. Mas mais importante do que isso, não é o crescimento, é qual entrega você vai ter. Se eu não tiver uma entrega de primeiro quartil, eu não tiver um relacionamento de primeiro quartil com os meus investidores, eu não vou ficar no primeiro quartil. No máximo, eu posso passar muito rapidamente por aquela região e já colapsar no minuto seguinte. Então, não é simplesmente quero chegar lá e vamos fazer tudo para chegar. Quais são as decisões, o que eu preciso fazer, o que eu não estava fazendo. Legal. Então, e em relação à estratégia, que você falou, bom, qual a estratégia, né? O que foi diferente? Isso vem em cima da filosofia da ANEEL, que até precede a estratégia do fundo, que é perenidade, né? Como eu falei, a ANEEL, ela quer ser como empresa perene. Então, eu preciso entregar produtos que tenham essa capacidade de se manter atuais, né? E se adaptarem para as realidades do mercado, para não virarem os proverbiais dinossauros lá na frente e não estar adaptado mais para o novo ecossistema e acabar não conseguindo caminhar. O mercado ele muda demais. Tem Covid, sem Covid, crise financeira, boom, bust, por aí vai. E como que eu vou adaptando revoluções tecnológicas? Agora a gente está falando de inteligência artificial e como eu vou mantendo a empresa viva dentro dessa realidade. E uma das coisas que a gente reconhece é a intensidade dos ciclos econômicos brasileiros, que qualquer economia saudável do mundo tem ciclos. O Brasil também, só que o Brasil... Mais intenso. Que não é tão saudável assim. Acaba passando do ponto da saúde, né? E acaba tendo ciclos muito intensos. Se a sua estratégia for muito dependente desses ciclos ruins, você tem uma performance muito ruim. Ciclos bons, você tem uma performance muito boa, você fica muito exposto a... Porque qualquer empresa, ela tem um ponto de break-even. Onde se você passar para baixo desse ponto de break-even, e por muito tempo, você acaba tendo que fechar, tendo que encerrar a atividade. Então, se o seu produto tem essa característica, você tem... E todo produto tem, mas a equities tem, multimercado tem, private equity tem, crédito tem, todos os produtos têm. Mas se você não estrutura a sua empresa para suportar esses ciclos, então, por exemplo, custos fixos baixos, remunerações variáveis maiores e por aí vai, você não consegue passar por esses ciclos. Quando a gente olha para os produtos, se eu acredito que o Brasil tem essa característica e eu quero entregar um bom retorno para o meu investidor, o meu produto tem que, dentro do universo de atuação dele, refletir essa minha visão, essa minha proposta de valor. Então, o que a gente tem no fundo multi-estratégia? Ele 80% dele é focado em valor relativo. Valor relativo, teoricamente, o hedge fund deveria focar um pouco nisso. Né? A gente sabe que não é bem assim que funciona, que é o hedge de proteção, né? Mas de qualquer forma, a gente foca bastante nesse valor relativo, isso eu falo desde o patrimônio, tá? Isso daí não é ANEEL, não. Isso precede até a ANEEL. Onde você vai procurar cenários ou operações, na verdade, que elas, dentro de um mesmo cenário, elas tenham resultados diferentes. Então, por exemplo, uma determinada estratégia, num cenário otimista, ela perde um pouco de dinheiro, mas eu tenho uma outra estratégia que no cenário otimista ganha muito dinheiro. Mas no cenário pessimista, elas meio que se compensam. Isso é um valor relativo, onde eu vou vender, entre aspas, vou me financiar com aquela estratégia que tem... E eu acredito que vai ser um cenário positivo, por exemplo. Então, não é que eu não aposto, eu aposto. Mas eu aposto de uma forma totalmente assimétrica, onde eu já construo as minhas assimetrias através desse valor relativo que eu faço.
Com certeza, para conseguir... Isso não é uma arbitragem. Isso tá? em todas as categorias, por exemplo, em ações, assim, vocês colocam uma exportadora para compensar talvez uma mais dependente do ciclo doméstico, algo assim, e multimercados com mais ativos, né, mais opções, é mais ou menos nessa filosofia. Dentro do multimercado, eu tenho algumas caixinhas lá dentro, né? Eu tenho operações de inclinação de curva, eu tenho operações offshore, tanto de equities quanto de renda fixa, e eu tenho long short também. Né? Eu já tive outras estratégias que hoje não existem mais porque o mercado se alterou. A que eu tocava, por exemplo, no passado, que era volatilidade, hoje não faz mais sentido ter, porque a forma com que o mundo, até com esse intervencionismo meio onipresente que a gente enxerga no mundo, ele acabou modificando muito a esse tipo de estratégia e hoje em dia não vale muito mais a pena ter. Mas outras estratégias ocuparam esse espaço e hoje tem feito a performance do fundo. Então, eu tento fazer em todas elas. Então, por exemplo, a gente está agora com uma expectativa de que os juros realmente caiam. Né? Acho que esse é o próximo movimento que tem que ter. Ele está caindo, mas ainda não chegou aonde a gente não tem esse otimismo todo do mercado. Tá? O mercado, acho que ele está, por N motivos, mais otimista do que ele deveria. Mas a gente acha que vai cair independente disso. O que a gente olha? A inclinação longa. Longa, eu falo longa mesmo. Estou falando de 29, 31, é bem longa. Né? Dentro da nossa curva. A gente está vendo que a inclinação que hoje está presente não é compatível com um cenário de juros mais baixos e de um fiscal mais deteriorado. Essas duas coisas estão presentes, né? Hoje, pelo menos no nosso cenário mais provável. Mas o que acontece se reverter e nada disso acontecer? Provavelmente você vai ter essas inclinações longas, por causa do fiscal também, sobe mais ainda. Então, é uma operação que tem pouco risco, pouco de perder e tem muita oportunidade de ganhar. Só que você acaba fazendo com muitos ativos. Isso faz com que você acabe tendo uma posição grande em termos nominais e acaba limitando um pouco o crescimento. Então, não é um fundo para ter 50 bi. Não, por isso que a gente parou um pouco antes. Na parte de long short, eu faço pares, eu faço setor contra setor, como você falou, do exportador contra um importador, e várias visões vou colocando, mas normalmente o que eu faço? Um exportador contra outro exportador, e um importador contra outro importador, porque senão eu fico exposto direcional no câmbio. Se eu faço um importador contra o exportador. Então, a gente olha para essas operações também. Na parte offshore, mesma coisa. Vendo Home Builders e compro Russell 2000, né, que é um índice com 2.000 ações. Um exemplo. E por aí vai. Então, é sempre... Eu quero fazer uma aposta long no cenário, ou comprado no cenário que eu mais acredito. O que eu vou usar de ativo para financiar essa compra, não só em termos de caixa, mas em termos de risco. Para eu ficar só com aquele risco que eu quero estar exposto. E não com aqueles outros que vêm junto. Né? E muito cuidado também, obviamente, com a alavancagem. Né? Porque a alavancagem excessiva é veneno. Então, realmente, você pode ter... Warren Buffett é um dos que fala isso, né? Que a alavancagem ela pode transformar um investimento bom num investimento ruim. Mas ele não pode transformar um investimento ruim num investimento bom. Por quê? Ela tem uma coisa que a gente chama de staying power, né? Que é o poder de ficar numa operação mesmo quando o mercado vai contra você, que a alavancagem ela corta muito essa sua capacidade. Então, você tem várias formas de aumentar o risco. Você anda no espectro de risco, né? Que é o duration das coisas. Né? Então, operações mais longas, elas são muito mais voláteis. Ativos que são mais voláteis por natureza. E alavancagem. Então, você tem que usar uma combinação que faça sentido e você controle muito o drawdown depois. Eu cheguei a falar para você, um dos segredos de ter uma performance positiva no longo prazo é perder pouco dinheiro quando você está errado. E ganhar bastante dinheiro, obviamente, o máximo possível quando você está certo. Mas só ganhar dinheiro independente e sem se preocupar com risco, quando você está errado, e você vai estar errado. Isso é uma certeza na nossa atividade. Uma hora ou outra. Você vai estar errado, com certeza. Então, você precisa controlar esses seus drawdowns, né, que a gente chama essas grandes perdas. Então, assim, esse foi o segredo do fundo. Foi algo diferente que a gente fez no ano passado? Não. A gente acertou tudo no ano passado, enquanto todo mundo errou? Também não. Achava que os Estados Unidos ia ter uma recessão no segundo semestre.
Ele não teve. O quanto isso realmente prejudicou a nossa performance? Um pouco, mas não muito. Outra coisa que a gente faz é diversificação dessas estratégias, né? Então eu tenho, como eu falei, eu tenho estratégias de curva, tenho estratégias de offshore, de renda fixa, de moedas, de renda variável, long short, que é super pulverizado. Então, e tentando adicionar novas estratégias sempre para ir cada vez mais tendo um portfólio mais eficiente para entregar essa característica para o meu investidor. Legal. Pensando no fundo multimercado, qual que é a estrutura dele em termos... O quanto que está em ação, o quanto que está em estratégia de juros, assim, em percentual mesmo, assim? Hoje em dia a gente está com aproximadamente metade do fundo em estratégias de curva, de juros. A gente está com mais ou menos 30% em estratégias de long short e aproximadamente 20%, né, o restante, nessas estratégias offshore, que daí divide um pouco nessas estratégias de renda fixa, moedas e equities também. Hoje é isso que a gente está no portfólio. É claro que isso já foi diferente no passado, já foi muita volatilidade, já foi muito juros, hoje já é bastante ainda, mas reduziu bastante. E dentro mesmo da estratégia de juros, você tem várias outras subestratégias. Por exemplo, ficar long inflação implícita contra juros real, sabe? Existe, mas você fala, caramba, mas é que são duas partes que às vezes de um juro nominal que às vezes não estão se conversando. Né? Então a gente tem várias estratégias que a gente usa, muita inclinação. Né? Nessa inclinação a gente olha para os ciclos, a gente olha mais para esse ciclo, qual o tamanho dele, qual a magnitude e a velocidade. E a gente fica trabalhando essas variáveis para conseguir montar as operações e fazer essas estratégias. Sensacional. E você comentou um pouquinho da parte longa da curva, né? Vocês são tomados, então. Vocês estão achando que o juro vai ser... Na inclinação. Na inclinação. Então, isso não quer dizer que se... vamos por hipótese. Os juros que está a 10, né, num determinado ponto da curva, ele cai para 9. Você perdeu dinheiro? Não, necessariamente. Eu posso ter ganho dinheiro. Se a parte anterior a ele, se o pedaço... um pouco mais menos longo do que ele, cair mais. Então, porque a inclinação dela torce a curva. Então, é mais na torção da curva e menos no nível da curva. Então, assim, é um conceito que não é trivial, tá? Então, assim, eu hoje, como CEO da empresa, eu não estou mais no dia a dia de cada uma das estratégias, decidindo, vamos comprar, vamos vender isso ou aquilo. Então, eu mesmo preciso prestar atenção quando me explicam isso, sendo que eu vivi isso a minha vida inteira. Né? É bastante complexo. Na verdade, ela não é complexa a partir do momento que você entende, só que ela é pouco usual, é pouco comum no mercado. Então as pessoas não falam muito sobre isso, as pessoas não olham muito para isso. Então na hora que você mostra, olham muito mais para nível, né? Sim. Se o juro subir a 11 eu ganho dinheiro, se cair para 10, para 9 eu perco dinheiro e por aí vai. Que seria uma posição tomada. Mas não é assim, né, que você tem que pensar. Você fala, não, é a torção. Uma torção eu não olho. Né? Normalmente não olham. Por isso que existe a oportunidade de se ganhar dinheiro. O grosso do mercado, e o mercado de juros é o maior mercado do Brasil. Sim. Então, assim, como a grande parte dos players olham só para o nível, eles acabam não olhando para as inclinações. E é aí que a gente entra. Por isso que eu falei, eventualmente, assim como foi a volatilidade, né, em determinado momento, isso vai desaparecer. Né? Pode ser que sim, a gente já está vivendo há 20 anos e até agora não subiu, muito pelo contrário. Né? Cada vez aparece mais. Talvez seja uma característica do mercado que nunca vai mudar, mas não tem como saber. A questão é que hoje ela é presente e bastante ativa. Não tem nada a ver com o nível de juros, tá? Sim. Se o juros está a 2 ou está a 20... Tanto faz. Nunca... Uma coisa, por exemplo, na ANEEL, a gente abandonou há muitos e muitos anos, ou mais de década, essa questão do 100... Quantos por cento do CDI? É 110, é 120, é 150? É CDI mais X%. Né? O nosso fundo mais conservador é CDI mais 5. Tá? Juros a 10 seria 150 do CDI. Juros a 5 seria 200. A sua capacidade de gerar o 5, ela não está ligada ao nível dos juros. Ela está ligada à volatilidade
e ao nível de oscilação que tem no mercado, de distorções, de oportunidades que ela aparece. Que às vezes aparece mais quando você está com a taxa de juros baixa do que está com a juros alta. Mas tem uma correlação com taxa de juros alta, né? Então, assim, quanto mais alta a taxa, mais o mercado fica desarrumado. Legal. O que faria, talvez, essa estratégia deixar de fazer sentido é mais fundos fazendo esse tipo de coisa também, né? Se você chegasse num nível onde os fundos ficassem tão grandes, ou começassem a olhar para isso, fizessem isso de uma magnitude muito grande, poderia sumir contanto que todo mundo tivesse com a mesma cabeça. Verdade. Porque ainda você tem a diferença, não, eu acho que é pouco, eu acho que é muito. Você tem uma operação aí. Né? Sempre quando existe uma divergência de opiniões, tem uma oportunidade de negócio, ou o preço se desloca para até chegar naquele ponto neutro, onde, tá bom, aí eu já estou disposto a comprar. Sei lá, a inclinação está lá de 1%, eu acho que é muito. Vendendo, todo mundo acha que é muito. Ela vai cair para meio. Na hora que está meio e o outro acha que não, nesse preço eu acho que já vale a pena o risco, aí ela acha o nível dela. Na parte nominal, assim, vocês têm alguma posição em juros? Hoje não. Hoje a gente tem posições pequenas, marginais, mas são mais oportunistas em relação a exageros, para cima ou para baixo. Mas na parte nominal, hoje a gente está sem posição. Por quê? Porque a gente acha que quase a totalidade do movimento já aconteceu. Está precificado tudo o que aconteceu. A gente não vê hoje possibilidade da taxa cair muito abaixo de 9% para frente, que seria uma taxa de inflação de 4% com uma taxa de juros real de 5%. Por que a taxa de juros real não pode ser mais baixa? Por causa do fiscal. O fiscal, as opções que foram feitas foram opções de mais gasto. Como é que eu faço para gastar mais? E sem explodir necessariamente o meu equilíbrio fiscal. Tem um grande desafio do lado da receita. Mas que até agora não está conseguindo se entregar da mesma forma que gostaria. Mas tudo isso, foi uma opção. Vamos gastar mais. Na hora que uma sociedade escolhe um governo de esquerda para representar essa sociedade, automaticamente é na linha de mais gasto. Então, um de direita vai olhar para menos gasto, talvez menos impostos e por aí vai. Então, é uma equação diferente. Então, é isso. Então, a gente acha que o grande movimento ele aconteceu lá em novembro, dezembro, a gente ganhou, se apropriou parte dele. A gente achava que o mercado estava muito pessimista antes de novembro e dezembro. Agora, esse movimento já foi lá fora também, tá? Nossa visão é que lá fora, o que você pode ter um pouco mais de antecipação do ciclo, apesar de a gente não acreditar nesse momento, essa de saírem cortando em março, tudo como o mercado está começando a querer acreditar, está meio dividido. E a gente acha que não, acho que vai demorar mais para maio. E também lá, porque o fiscal é terrível, o fiscal americano, ele não é ruim, ele deve também segurar essa queda dessa taxa. Legal. E Marcelo, os últimos 2 entrevistados que entraram nesse lado da mesa estavam bastante otimistas. Estava até no evento do UBS também, e bastante otimismo ali, os gestores. O mercado está otimista demais com o Brasil e até com esse ciclo de queda de juros nos Estados Unidos? A minha opinião é que sim. Se você for ver, acho que ninguém está falando também que é um otimismo sem riscos. Mesmo porque acho que é difícil um gestor bem intencionado e com qualidade falar uma coisa dessa, porque risco sempre tem, ainda mais isso que a gente está vivendo. Mas a gente acha que o otimismo ele está um pouco exagerado, porque os movimentos, ele está desconsiderando um pouco o longo prazo. Talvez ele se justifique esse otimismo no curto prazo. Lembra, a ANEEL tem uma cabeça de ser perene. Então, a gente automaticamente tende a pensar sempre em prazos mais longos. Claro que a gente reconhece que o curto prazo existe e que o longo prazo é feito, na verdade, na soma de curtos prazos. Mas a gente não toma uma decisão, por exemplo, por mais que eu ache que no curto prazo não existe muita chance de ter surpresas negativas, no longo prazo é ruim
a dinâmica, né, de longo prazo. Então, eu não vou colocar todas as minhas fichas no curto prazo apostando nisso, porque eu tenho um longo prazo ruim. Se os dois estiverem concordando, aí pode ser que eu faça apostas maiores nesse cenário. Lembrando que eu ainda sou valor relativo do mesmo jeito. Né? Então, sempre vai ser um pouco menos do que o que normalmente o mercado faz. Mas, de qualquer forma, a gente fez apostas mais dadas, por exemplo, com essa parcela, né, que a gente tem, que a gente se permite fazer, a gente apostou que ia cair. Só que chegou num ponto onde está começando a bater no meu longo prazo. Sim. Então está começando a ficar incompatível. Isso não quer dizer que você não tem um rally, tá? Você pode ter um rally de curto prazo, sim. Se a gente vai passar por um período eleitoral nos Estados Unidos. Super polarizado. Realmente está extremamente polarizado. Tão polarizado quanto aqui, se não mais. Né? Porque lá ainda eles só tem duas opções, independente do que eles queiram. E super polarizado, com uma... Não tem terceira via. Não tem. Aqui tem, assim, aparece, mas não consegue nem colocar, nem levantar a mão. Mas, e você tem um ciclo onde você teve uma inflação alta lá fora que realmente prejudicou a popularidade do partido que hoje é o incumbente, que é o democrata, dentro de um mundo super polarizado e que virou... Antes, né, os incumbentes tinham vantagem. Agora os incumbentes têm desvantagem. Porque está tão polarizado e todo mundo tanto falando que o outro faz mal e torcida, né, uniformizada, que no final está muito anti-incumbent, né? Porque todos os problemas são atribuídos para quem está no poder. Ali. E isso está acontecendo nos Estados Unidos. E de repente você tem uma inflação alta, né, que estava alta e que está convergindo, não razoavelmente agora, rápido, mas não muito rápido, onde você tem um fiscal horrível para frente, onde você tem que, se você não acelerar o corte da taxa de juros, você pode prejudicar mais ainda o incumbente. E se você acelerar, você vai beneficiar. O presidente do Banco Central americano, ele tem esse dilema na mão. Né? Por mais que ele tente não ser influenciado pelo lado político, isso é uma completa utopia. Ele acaba sendo influenciado. Isso pode gerar, por exemplo, o Banco Central optar no balanceamento de riscos dele, optar por acelerar um pouco. Se ele fizer isso, a gente vai ter um rally de curto prazo. E eu acho que é quase certo que a gente tenha. Onde a gente não vai ter? Se a inflação der uma arremetida, né? O soft landing virar uma arremetida, e aí a inflação voltar a subir lá, existem condições de médio prazo para isso acontecer. A gente não enxerga condições de curto prazo para isso acontecer. E onde a gente olha que é algo que está realmente, que é o grande quebra-cabeças que a gente não está conseguindo resolver lá fora, ou que a gente também errou no passado e está vendo até uma condição um pouco melhor agora, mas é no crescimento. O crescimento depois dos ciclos que a gente viu, da quantidade de alavancagem que a gente viu, né, nos últimos 3 anos, e de repente aumentou 450 basis points, a gente não viu. Normalmente, que a gente fala, né, quando que a crise ela acontece? Ela acontece porque os números macroeconômicos começam a ir contra? Não. Porque a perspectiva deteriora? Não. Ela começa quando aparece uma baleia boiando. Né? Então, assim, quando pode ver todos os movimentos, na hora que algum corpo grande, principalmente, depois a gente fala de baleia, boia, aí todo mundo toma um susto. Que foi nosso crédito agora recente, foi, por exemplo, lá na crise americana, lá na grande crise financeira, estopim a Lima, mas apareceram algumas baleias boiando. Foi um pouco no começo do ano passado. Credit Suisse. Pessoal, exato, também. Foi no começo do ano passado com alguns bancos grandes, médios na verdade, mas eram relevantes lá nos Estados Unidos. O maior lá do Venture Capital e por aí vai, do Vale do Silício. Né? Então, assim, quando isso acontece, é quando a crise que está na perspectiva, ela é trazida imediatamente para o ponto focal do mercado, que às vezes acaba amplificando essa crise, porque ele entra no processo de ajuste dessas posições, aonde não tem a contraparte.
Então, porque todo mundo está olhando a mesma coisa. Todo mundo quer vender. E aí você tem um deslocamento do mercado, que é quando tem esses grandes impactos que cai 30%, ou sobe às vezes, né? Às vezes ele é positivo, não é só negativo. Então, a gente vê isso. A gente não vê muitas condições disso estar acontecendo e já deveria estar vendo alguma coisa. Ao mesmo tempo, se abriu um espaço em termos de inflação que não existia no ano passado nos Estados Unidos para corte de juros. Então, está se discutindo se vai cortar em março ou em maio. Não está se discutindo se vai cortar ou não. Né? E vai cortar numa magnitude razoável. Pelo menos uns 150 basis points, eu acho que acontece. Se ele vier muito rápido, a gente vai ter um rally. Esse rally é sustentável? Eu acho que não. Você acha que corre o risco de acelerando esse corte de juros, talvez até por uma razão política ali, da inflação voltar a subir nos Estados Unidos? Pode acontecer. Pode acontecer por déficit, porque a gente olha, mas por que não aconteceu esse colapso na atividade? A gente está com 6% de déficit, acima de 6% de déficit nos Estados Unidos. Então, assim, um dos piores da história. Né? Se não for o pior, depois do Covid. Então, assim, é muito. Isso sem crise. Com crise, sem atuação de salvar a economia, já vai amplificar muito nisso, só por causa da economia colapsar e aí as receitas, né, do governo via impostos colapsarem junto. E normalmente as despesas elas não colapsam junto, muito pelo contrário. E ainda abre-se necessidade de mais estímulo. Para onde vai esse déficit? E aí até uma coisa curiosa que eu estava olhando um dia desse. Em 2001, a dívida PIB americana era 32% e se discutia, final do Clinton, e se discutia sobre 2008, 2009, isso daí está zerado. Né? Era um exagero na época. A gente achava um exagero, inclusive, na época. Eu lembro de discutir essas coisas. Mas, de qualquer forma, onde estamos hoje? Passados aí 22 anos, 23 anos, estamos em 122%, com 6% de déficit. Da onde veio isso? 37% desse aumento veio de corte de impostos. 33%, mais ou menos, veio de aumento de gastos. E Medicare, por exemplo, é um desses aumentos de gastos, né? Lá do Obama e tudo mais. E o resto, aí, que vai ser os seus 28%, mais ou menos, por aí, acho que é isso, né? Se eu não estou fazendo conta errada, vem de Covid e da grande crise financeira. A menor parte. Né? Agora, quando você fala, não, então foram os democratas e os republicanos, né, que fizeram, um cortou e o outro aumentou a despesa, o outro cortou o imposto. Não. Foi, na verdade, quase 80% dessas decisões, tanto de corte de impostos como de aumento de despesas, foi bipartidário. Foi decidido pelos dois partidos, independente de como foi o setup disso, os dois partidos. Ou seja, esse foi um acordo que a sociedade americana e os políticos americanos fizeram que colocaram agora nessa situação. Como se resolve isso? Você aumentando imposto e diminuindo o gasto ao mesmo tempo. E torcendo para não ter nenhuma crise. Porque senão você vai ter que ter outro investimento, uma pandemia, qualquer coisa do gênero, que tomara que não tenha mesmo. Mas quem se elege com uma plataforma dessa? Ninguém. Então, assim, qual é a plataforma do Trump, que hoje está na frente? É cortar mais impostos internos e aumentar tarifas externas. Então, assim, é isso e num ambiente polarizado. Então, assim, não vai... Eu acho muito difícil você ter todo mundo sentando na mesa, a gente vai ter que tomar realmente o caminho mais difícil e fazer o que precisa ser feito. Não vai ter. Então, quando a gente olha para o longo prazo, a gente é bastante preocupado com isso. Tá? Mas isso não quer dizer que você não tenha... Por isso eu falo, então eu vi o pessoal muito otimista e tudo mais. Isso daí a gente não tira da frente. Isso daí continua fazendo parte da nossa problemática, por mais que eu olhe para o meu curto prazo. Então, eventualmente, a gente pode ter um grande rally, onde a gente provavelmente vai tentar se apropriar, porque a gente acredita que essa seja a maior probabilidade, mas não vai se apropriar na mesma magnitude de quem realmente apostar muito forte nisso, né? Se alavancar em cima disso. Caso isso não aconteça, dada a precificação que a gente tem hoje, né, onde o Fed Funds já está no nível onde a gente acredita de taxa de juros mais taxa de juros real, né, que dá 1,25 mais 2%, que dá uns 13 e pouco, em 25 já está nesse nível, não tem espaço. Se tiverem errados, vão sofrer pesado.
Então, a gente não gosta desse jogo. Isso que você fala, como vocês ganharam dinheiro do ano passado? Porque a gente não entrou nesse jogo, que era o jogo do colapso da economia americana, apesar de ser o meu cenário mais provável. A gente tinha apostas nessa direção, por isso que a gente performou aquém do que eu realmente gostaria de entregar para os meus investidores, que é o meu mandato. Nesse fundo, né, que se não me engano foi o Neoprovectus 1, ele que se procura entregar 7, 7,5%, CDI mais 7, 7,5%. Né? Então, essa foi a realidade. E Marcelo, aqui, principalmente aqui, como observador, né, do mercado, como repórter, sempre vejo principalmente mais preocupação com a questão fiscal brasileira, né? Acho que até questão de histórico. E quando tem uma questão fiscal, pede muito prêmio na curva longa, né? Nos Estados Unidos, com esse fiscal se deteriorando, como que você vê esse cenário assim? Isso pode influenciar, talvez, esse juro de longo prazo nos Estados Unidos? Qual que é um trade que era conhecido como Widowmaker no Japão? Apostar que o Japão tem mais de 250% de dívida PIB. Porém, ele detém quase a totalidade dos ETFs de equities e quase a totalidade do crédito privado, o governo japonês. Então, ele segurou a crise. Se tivesse na mão do setor privado, provavelmente não tinha segurado. A economia é super fechada do ponto de vista não de relacionamentos comerciais, mas de quem detém o quê, né, no Japão. Os Estados Unidos não é bem assim. Então, a chance dos Estados Unidos começar a ter uma deterioração na taxa de... O limiar da dor do investidor americano vai ser menor, na minha opinião, do que do investidor japonês e do investidor chinês, né? Que a gente discutiu um pouco sobre China, também a gente comentou sobre isso. Então, esse limiar de dor vai ser menor. Então, vai chegar um momento que provavelmente as taxas vão começar a abrir. Quando vai ser isso, é um widowmaker também. Né? Vai fazer muitas viúvas por aí. É muito difícil de precisar. Então, assim, hoje eu não gosto de apostar, eu não apostaria que isso vai acontecer. Eu só sei que Keynes, né, que é conhecido como economista, eu não concordo com pouca coisa das teorias dele, mas tudo bem, né? Quem sou eu para discordar? Mas ele era um grande trader também. Então, ele falava uma coisa que daí eu acho que realmente ele era e tem muitos ensinamentos. Uma das coisas que o mercado faz é em relação a riscos de longo prazo, que não... E já fazia na época dele, tá? Então, mais de 100 anos atrás, 100 anos atrás. Então, sempre fez. Riscos de longo prazo, que você não tem nenhum gatilho, nenhum timing claro para ele acontecer, é muito difícil você tomar posição em cima deles, pelos incentivos que existem. Então, o que você faz? Você faz um acordo tácito, totalmente tácito, entre os participantes de mercado, de não olhar para ele, de deixar ele de lado. Então, você ignora que isso está acontecendo e você fica negociando como se ele não existisse. Vai chegar um momento, e sempre chega, né? Ou se resolve, ou chega no momento onde aparecem os gatilhos. Aquilo sempre existiu e todo mundo sabia que aquilo sempre existiu, mas ele passa, um pouco que a gente falou, né, quando a baleia boia, passa a ser ponto central, focal do mercado. Quando isso acontece, uma pancada em todos os ativos de uma hora para outra. Mas você não sabia que aquilo ia acontecer? Você sabia, mas o mercado ele entra nessa... Você pode usar behavior finance, pode usar N coisas para explicar. Ele não explicava o porquê, ele explicava o que acontecia. E de fato acontece. Eu acho que o fiscal americano é uma delas. Né? Hoje, os preços em nenhum lugar aparecem isso. Mostram que existe esse risco. O dia que isso vier para o ponto focal do mercado, vai ter uma ruptura razoável. Agora, quando vai acontecer isso? Quais são os gatilhos? Não sei. Então, assim, e eu preciso... Eu acho que isso eu e os meus pares dentro da ANEEL, a gente não sabe. Precisa se manter alerta e precisa se manter consciente de que esse ambiente ele é real. Então, e aí, claro, se não vier e as coisas se corrigirem, ok, era algo no longo prazo que você vai abaixar e vai parar de olhar. Mas, enquanto isso não acontecer, e tudo que eu falei para você
em nenhum momento caminha para isso, você não pode deixar de olhar. A gente fala muito lá na ANEEL, o trabalho de um gestor é tomar risco para ganhar dinheiro, mas o gestor não pode tomar risco e quebrar. Então, assim, por que a ANEEL, nenhum produto teve problema de drawdowns enormes que acabaram com o produto ou com fundo, seja em equity, seja em multimercado, seja no private equity. Private equity, pra você ter uma ideia, a gente fez 10 investimentos. A gente nunca fez um write-off e teve um que a gente retornou menos do que uma vez o dinheiro, um pouco menos. E todos os outros 10 investimentos retornaram muito mais do que isso. Porque também tem no private equity essa mesma cabeça. Eu não vou entrar em algo que é aquele famoso strike ou canaleta, né? A gente não entra nesse tipo de estratégia, porque existem várias outras que não são dessa forma. Aí você fala, o que vem? Mas de onde vem isso, né? Ele está na estratégia dos nossos produtos, que a gente entrega para os nossos clientes, que está no final na filosofia do produto, né? Como a gente desenha o produto, que está como a gente desenha a empresa, que é como a gente quer, no final, estruturar todo o nosso negócio. A gente está há 20 anos aí fazendo isso, passamos por N crises, né? N configurações. A ANEEL ela não é exatamente a mesma, ela foi evoluindo e se mantendo nova. O que a gente está vendo agora é uma nova realidade, uma nova... essa é um pouco... Se for pensar, esses momentos de inovação e a gente inovando o nosso negócio, né? A gente adaptando, não é que a gente está evoluindo o nosso negócio. Eles não acontecem de forma linear, eles acontecem um pouco com sprints, vamos dizer assim. Um deles veio quando a gente tomou a decisão de ter uma estrutura totalmente descentralizada de governança, que foi lá em 2020, para ter uma estrutura mais centralizada de governança, não de gestão, de governança do negócio. Né, e tomando algumas decisões necessárias. Isso está dando um novo sprint de crescimento na ANEEL. É normal isso acontecer, mas hoje a ANEEL ela está junto das principais gestoras de mercado em muitos dos principais clientes do mercado. A gente ainda não conseguiu ampliar e está nesse processo de ampliar esse nosso relacionamento com mais parceiros, né? Mas com os que a gente está e são os principais do mercado, a gente já está num outro nível de relacionamento. Sensacional. Pegando esse gancho da questão do... Você falou que não se sabe quando que esse risco vai se materializar, né? Pensando para curto prazo, isso não deve influenciar, por exemplo, até quanto que o Fed vai cortar os juros, né? É uma discussão que entra nesse... Eu acho que pode começar a influenciar, sim. Não agora, no começo do ciclo, mas para descrever o final do ciclo. Por quê? Vamos pensar, né? Você vai lá, eu sou um gestor que toma a decisão de apostar nessa estratégia. Aposto, acho que até o 4 eu vou, com a cara e com a coragem, me apropriando desse movimento. Vai chegar num ponto, bom, tá no 4. E agora vai para onde? Vai para o 3? Vai para o 2? Aí eu começo a falar, mas o fiscal tá meio complicado. Então, aí volta, porque o movimento de curto prazo saiu. Qual que é o novo movimento? Eu tenho que pensar no próximo passo. E aí, quando você pensa no próximo passo, o que pode aparecer? O que vai depender muito? Vai depender do fiscal, obviamente. Vai depender do nível de crescimento. Se o nível de crescimento colapsar... Estava olhando um estudo um dia desse, que é desde 1950, olhando ciclos de cortes americanos, de juros americanos, os que tiveram recessão e dos que não tiveram recessão. Os que tiveram recessão, nos primeiros 6 meses, teve perda de dinheiro em média. E a média significa que você teve 50%, você teve até coisas mais próximas do zero, mas você teve perda de dinheiro. Em 2 anos, fica mais ou menos no 0 a 0, o mercado acaba achando seu nível, acaba achando uma outra vertente de crescimento, acaba se recuperando. Então, não pode desesperar também, né? Acho que isso é importante, quando você tem drawdowns. Mas quando você tem ciclos de corte sem recessão, você já fala de primeiros 6 meses, 12% a 15% em média. Quando você fala de 2 anos, está falando de 40% nos Estados Unidos de retorno, que é um retorno em média, com super... considerável. Né? Então, existe essa grande diferença. Isso para falar o quê? Se a gente tiver um colapso da economia americana, né, do crescimento, aí, e uma recessão, aí provavelmente os ativos,
apesar de que a gente tem uma concentração muito grande, né, no S&P, por exemplo, que é o principal índice lá, onde as 7 lá, os Mag 7 lá, eles representam 70% do crescimento do retorno nos últimos 2 anos. Né? Então, acabou concentrando muito. Isso quer dizer que o resto acabou tendo uma performance bem pior. Pode ter um rotation aí, é possível, né? Mas a verdade é que essas empresas capturaram bastante valor também. Né? Mas de qualquer forma, eu acho que é isso que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é a inflação. A inflação começar a subir de novo. Isso pode ser, por exemplo, um dos motivos que eu estava falando que a economia, o crescimento da economia não colapsou. A gente tem 6% de déficit. Então, tem o governo gastando mais do que arrecada, mais de 6% todo ano em defesa, né? Todos esses problemas até geopolíticos que a gente está vivendo, isso gira a economia. Né? Não tem como não girar. Nearshoring, que é uma tese super interessante também, de menos dependência, né? Da China. Da cadeia de produção muito distante, Sim. China, Ásia em geral, e trazendo para dentro, o governo financiando isso através de subsídios e tudo mais, até porque estrategicamente não é... Isso gera inflação? Sempre gera. Sempre gera, porque apesar do subsídio ajudar a diminuir a inflação, né, porque você reduz o custo de produção, então não é repassado, acaba sendo menos eficiente. Né? Então, por que você fazia do outro lado? Porque era mais barato fazer. Então, você vai fazer aqui, vai ser mais caro fazer. Mas diminui a parte de riscos. Então, por exemplo, a chance de você ter, com uma cadeia de produtiva mais completa, mais próxima, você ter uma pandemia, por exemplo, como a gente teve, e quebrar completamente a cadeia de produção, com que foi boa parte da inflação que a gente teve nesse último período, né, do spike, nos últimos anos, veio da quebra de cadeia de produção, não veio de mais demanda. Na verdade, a demanda teria colapsado muito mais se não fosse o impulso fiscal que foi dado, que também está causando hoje a resiliência americana, porque o dinheiro não foi gasto necessariamente. As pessoas ficaram jogando videogame em casa e guardando dinheiro, né? Na pandemia, boa parte. E agora, essa poupança está diminuindo, né? Essa poupança está sendo consumida. Sim. Em algum momento ela vai acabar. E aí você começa a entrar na normalidade do ciclo novamente. Mas hoje a gente está num ciclo ainda muito poluído pelo ciclo prévio. Né? Então é muito difícil de ler por causa disso. O cenário base da NEO é pouso suave, assim, né? Hoje a gente acredita que a possibilidade do pouso suave é mais alta do que do ano passado. Porque como a inflação começou a cair de forma consistente no mundo inteiro, você tem um espaço de corte de juros que você não tinha antes. Imagina com a inflação lá em cima, os juros lá em cima, o déficit lá em cima, e aí você tem um colapso da economia. Como que você vai estimular? Tem que fazer, né? Via juros, via o quê? Né? Então, você tem totalmente sem margem de manobra. Hoje, a margem de manobra fiscal não se abriu, né? Continua muito ruim, mas a margem de manobra em termos de juros se abriu. Então, a chance se não for muito agudo, e eu não estou vendo muitas... A gente não vê lá na ANEEL, em tudo que a gente olha, mesmo em spreads de crédito, em vários indicadores que se olha para tentar identificar a saúde, né, do sistema, a gente não está vendo nada que fale para a gente o colapso vai ser de uma magnitude gigantesca. Né? Então, e na verdade, o que a gente está vendo agora a gente tem um espaço do lado dos juros para ter algum estímulo e aumenta a possibilidade de você ter um pouso suave. Então a gente acha que esse é o cenário base que a gente trabalha, só que com limites. A gente que já está lá. Né? Esse que é o problema. O mercado já precificou o que a gente acha que tem espaço de pouso suave. Existe espaço para andar? Sempre existe. Sempre tem alguma coisa. Mas hoje o risco-retorno na nossa cabeça não está justificando. Como a gente tem outras opções, a gente está indo mais para os valores relativos. Então a gente está, por exemplo, no multimercado. Né? A gente está comprando taxa de juros do Chile, da Colômbia contra a dos Estados Unidos. O spread está muito baixo. Não justifica esse spread, então essa é uma das nossas apostas. E não apostando que a taxa de juros americana vai cair ou vai subir. Você está falando o spread entre essas economias. Né? A gente não está apostando se a taxa local vai cair ou subir. A gente está apostando que no nível de inclinação, com todo esse setup macroeconômico, ela deve ser mais inclinado, principalmente se tiver o evento de queda de juros, mas não só. Depende.
se estopar ou se parar um momento de queda de juros, mas por um motivo fiscal, por exemplo, isso vai fazer com que a curva suba muito, né? E aí vai aumentar a inclinação mesmo a taxa não caindo. Mas não é o nosso cenário. Mas como eu te falei, a gente sempre tem que olhar para todos os possíveis cenários, olhar como as nossas estratégias se comportam e, obviamente, a gente vai perder um pouco de dinheiro se a gente estiver errado. É normal, faz parte do... É para isso que a gente está, mas a gente não vai quebrar. A gente quebrar, eu falo, o que é quebrar? Né? Não é você ir lá e ter que pedir dinheiro para os seus cotistas. É você ter uma perda no seu fundo que é incompatível com a sua proposta de valor e que ela, no final, vai se tornar irrecuperável. Né? Então, assim, eu não vou conseguir recuperar isso daqui. Para recuperar, eu vou ter que tomar um risco completamente desproporcional, aonde eu vou estar furando o meu mandato. Sim. Né? Porque eu tenho clientes antigos, mas eu tenho clientes novos. E eu estou colocando todo mundo no mesmo bolo. Né? Então, isso, furar mandato, outra coisa, olhando para a perenidade do negócio, por que a gente está no mercado há 20 anos, porque isso a gente já fazia. Vem da escola Patrimônio, tá? Te falo, a gente não fundou essa escola na ANEEL, né? A gente é produto dessa escola, que é você não furar mandato. Então, assim, você acha que aquele mandato não é mais adequado? Você conversa com seus clientes e você altera aquele mandato, mas antes você combina com os clientes e dá oportunidade para os clientes que não concordam sair. Exemplo prático, 2014, a gente tinha um fundo, que era o mesmo fundo lá, que é o Multistratégia, que existe até hoje, só que o espectro de risco em multimercado, ele se alterou. Ele foi para um nível mais alto. E o produto estava desenhado para um nível mais baixo. Então, a gente foi sofrendo resgates, tudo. A gente tinha 1,5 bi, a gente chegou a 120 milhões de reais. Né? Na verdade, 250. Quando a gente tomou a decisão de falar, investidores, eu vou precisar readequar o meu mandato, porque ele não faz mais sentido para a sua preferência ou para a preferência média do mercado, que eu estou aqui para atender a necessidade dos investidores. Né? Essa é a minha função como NEO. Então, como eu faço? Vou elevar em quase 3 vezes o risco e te dou a oportunidade de você sair caso você não concorde. Saiu 250 por 120. Porque os que estavam lá, eles queriam um produto de menos vol. Só que não fazia mais sentido para o que a gente entendia que era a nova realidade de mercado. Então, eles tiveram a oportunidade de sair, ninguém perdeu dinheiro, absolutamente nada, muito pelo contrário. E aí a gente readequou o fundo com quem queria. Hoje esse fundo é o fundo de 5 bi, tá? Então, que era de 1,5 bi, chegou a 120. Mas como é que vocês aguentaram isso? Porque eu tinha private equity, eu tinha ações, tinha custos baixos e partnership. Né? Então, realmente uma sociedade onde, quando tivesse os frutos todo esse esforço, todo esse risco empresarial que foi tomado, quando eles viessem, eles seriam distribuídos por mérito e não por... eu tenho maior participação, levo mais. Né? Isso daí nunca foi a filosofia. Um dos nossos valores é meritocracia de verdade. Né? Não é meritocracia para a gente cumprir o checklist do due diligence. Né? Sensacional. E me fala... A gente comentou um pouquinho de China, né? Até antes da gente começar a gravar aqui, você trouxe essa questão do nearshoring. Como que você tem visto essa questão de China? Principalmente porque o mercado tem ficado bastante reticente, né? A gente viu vários relatórios, bancos internacionais, acho que o JP Morgan também está bem pessimista com China. Como que você tem visto? O risco é tão grande quanto se diz? Eu acho que a China ela não será, mas a maior probabilidade, obviamente, ela não tem uma probabilidade muito baixa de continuar sendo o motor de crescimento do mundo. Ela provavelmente não será. Ao contrário, né? Ela deve continuar crescendo, até porque é necessário, até pelo... o objetivo da economia chinesa como um todo nunca foi ter os maiores lucros possíveis. Né? Sempre foi ter um crescimento para conseguir ter uma melhor rede de segurança social. Né? Foi muito preocupado no social e não no... até para você não ter um governo centralizador, né? Um governo centralizado, na verdade, e que tem sempre preocupado com potenciais... acho que mais agitações sociais. Né? E o crescimento ele ajuda muito
Dificilmente quem está ganhando mais dinheiro, está tendo mais emprego, tendo produtos melhores, fica chateado, fica insatisfeito, né? E eu acho que eles se preocupam com essa redistribuição dentro de uma realidade quase medieval que era a China lá no final, sei lá, no meio do século passado, né? Então, a gente é um outro patamar, é diferente do mundo ocidental. Então, mas isso foi feito ao longo dos anos, através de muito excesso, muito crédito e muita centralização de decisão. Totalmente diferente dos outros ciclos econômicos positivos que a gente viveu no mundo ocidental. E aconteceu, foi de uma magnitude absurda, né? Levou o crescimento do mundo nas costas por um bom tempo. Só que na nossa visão ele chegou num limite do que se consegue, porque ele foi muito desequilibrado. Então, através de muita alavancagem e muito focado em ativos reais, imobiliário e também na parte de indústrias, mas, por exemplo, no offshoring. Né? Nas cadeias de produção, nos chãos de fábrica do mundo. Lembro quando eu era pequeno, né? Faz bastante tempo, eu tinha todos os produtos que eu tinha Made in USA. Olha só. Escrito atrás. Bonequinho do Star Wars, só que lá. O que você tem hoje que é Made in USA? É tudo Made in China, né? E produtos de altíssima qualidade. Não estou falando de produtos de baixa qualidade, que existe também. Mas essa é a verdade. O iPhone é feito lá, né? Exato. A produção. Então, já pegou o ícone, né, o ápice, né, da qualidade e tudo mais, e design, tudo. E esse modelo, ele está esgotado, seja porque mostrou-se os problemas dele, então você está tendo a reversão disso no nearshoring, seja na parte imobiliária, que os grandes acessos, aquelas cidades fantasmas gigantescas que eles criaram. Exato. Só que grande diferença para o mundo ocidental. O detentor da riqueza gerada por esse estímulo é o detentor também, ou pelo menos tem uma absurda influência sobre os detentores, né, do crédito, né, que são dois ativos, um financiando o outro. O que provavelmente você vai ver lá e está vendo hoje, até você vê com a readequação, né, o reequilíbrio, que está sendo razoavelmente ordenado, mas muito doloroso, do setor imobiliário. Evergrande quebrando, 300 bi de dólar de dívida. Né? Então, assim, e tudo isso está sendo feito. Então, write-off no ativo, só que write-off no passivo também, porque você tem um certo controle. Não são agentes separados que entram em pânico porque vão ter um write-off, seja na dívida, seja no ativo. E é o que você está vendo lá. Isso faz, e aí ao mesmo tempo eles estão, até para não ter uma disrupção social, estão financiando indústrias como carros elétricos, painéis solares, que eu acho que tem uma demanda grande no mundo, né? Ocidental, no mundo desenvolvido para esse tipo de produção. Então, continua algumas variáveis de crescimento, mas ao mesmo tempo que você está destruindo uma outra parte muito importante da economia. Provável que é imobiliária e outros excessos. Provavelmente o que você vai ter não é um colapso da economia chinesa, mas você vai ter, ela cresceu de forma muito desequilibrada, ela está tentando se reajustar ainda de uma forma pouco parecida com continua a centralização de tomada de decisão e tudo mais. Então, provavelmente o que você vai ter é uma China sem dinamismo. Eles ainda têm grandes problemas demográficos, né, por decisões do passado. E isso vai fazer com que aumente, né, crescimento, a produtividade e crescimento populacional no longo prazo. Então, apesar de ter uma população muito grande, ela tende a não crescer e tudo isso vai contra a produtividade, né, que a gente está conversando. Então, provavelmente ela vai ficar uma economia pouco dinâmica. Então, talvez como é um Japão hoje. Muito boa, muito grande, com muita riqueza, mas sem dinamismo para conseguir... Mas chega a ser um país desenvolvido? O Japão é considerado um país desenvolvido. Não vai chegar a ser? Não, acredito que não. Emergente. Você tem pools de desenvolvimento, né? Pega o Brasil. Pega São Paulo, fora a parte de segurança e infraestrutura, né, que acaba não sendo muito, que não é de país desenvolvido, mas grande parte os principais médicos do mundo, sei lá, tem N coisas que a gente pode olhar nas capitais. Mas quando você olha fora das capitais, né, e algumas delas, na parte agro também tem coisas maravilhosas e tal, aí é muito, muito subdesenvolvido. Né? Então, quantos anos a gente vai demorar para fazer isso? Se conseguir, muitas décadas. Assumindo que consiga. Né? China não é muito diferente. O que eles tiveram, como teve essa centralização, né, de um país gigantesco, muito absurdamente maior que o nosso, e essa centralização da tomada de decisão e do direcionamento de recursos, ele teve um boom muito grande nesses setores que ele direcionou.
na proporção dele. Né? E foi isso que ele fez. E com certeza, quando ele teve essa terceirização, né, da parte da cadeia produtiva, gerou muita riqueza na China. E essa riqueza está lá circulando no sistema. Né? Então, mas aí se tornar um país desenvolvido e tudo mais, eu acho difícil, mesmo porque eu acho que em termos políticos eles não estão dispostos a ter mudanças relevantes. Né? E é necessário. Eu acho que para ter um país desenvolvido com o nível de centralização que eles têm, eu acho que eles não conseguem. Porque não é dinâmico. A economia ela não consegue ser dinâmica, como eu te dei o exemplo da ANEEL, né? Um exemplo de uma indústria que estava se consolidando dentro de crises sucessivas, que era a indústria bancária, que criou, e ao mesmo tempo uma revolução tecnológica, que era a internet, né? E a comunicação, você conseguir se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, em qualquer questão física, e ao mesmo tempo uma grande oportunidade que era demanda de investidores por produtos alternativos de alto valor agregado. Precisou de empresários abrindo suas, como nós na ANEEL, como vários outros, abrindo empresas e tomando o risco empresarial de fazer isso para conseguir capturar. Não foi um governo que determinou, pessoal de gestor de banco, saiam aí das suas cadeiras e comecem a formar assets. E aí criou-se uma indústria que... Qual é a função dela? Alocar de forma mais eficiente o capital. Uma indústria onde você tem uma alocação mais eficiente de capital, ela tende a ser mais produtiva. O meu trabalho, no final, é gerar retorno para os meus investidores através de alocação eficiente de capital. Empresa, você está ruim, vou tirar meu dinheiro daí. Empresa, você está bem, eu vou... você está com boa perspectiva, eu vou dar o dinheiro para você. E nesse você vai tendo os retornos. Esse é no final o que a gente acaba fazendo. Mesmo nos valores relativos, a gente também acaba fazendo isso. De alguma forma, talvez não tão direta. Né? Mas quando a gente fala de private equity, a gente faz isso na veia. Né? Quando a gente fala de equities, a gente está no mercado secundário, não é no mercado primário, mas que também influencia muito o mercado primário e a capacidade de tomar recursos da empresa. Então, a gente é um agente nisso. Se não tivesse essa indústria, como que seria o dinamismo mais baixo, da economia como um todo, mais baixo. Né? Então, assim, é simples assim, né? Apesar de ser super complexo na hora que você pensa na dinâmica disso. Você traçou o paralelo com o Japão, né? A gente viu, enfim, 30 anos e quase, e a Bolsa não bate mais recorde em Tóquio, né? A gente pode ver um momento parecido com a China, passar décadas até a Bolsa de Xangai voltar aos picos, as máximas históricas? Ela está 40% abaixo, né? Então tem quase que dobrar para chegar de novo lá. Eu acho muito difícil você ver anos isso os picos. Acho que anos, né? Tudo... Não vejo. Vai crescer de onde? Né? Não tem muito. Você pega, por exemplo, até falando um pouco de sustentabilidade, perenidade e sustentabilidade. ESG faz parte da sustentabilidade. Ela não é sustentabilidade. Isso foi simplesmente a gente tem um monte de ações em cima disso. A gente tem uma líder que é a Andrea, que é uma pessoa espetacular. A gente conseguiu fazer um movimento de incorporação disso dentro do dia a dia da ANEEL e dos nossos produtos, muito legal, usando um pouco a bandeira do ESG, mas mais porque a bandeira do ESG, na época, ela trazia muito essa consciência. Você não precisa explicar muito. Né? Era uma etiqueta. Uma etiqueta que foi usada de forma ruim para politizar o conceito. Mas no final, é uma etiqueta em cima de uma coisa que existe, que é a sustentabilidade. Então se fala hoje de sustentabilidade racional, que é algo que a gente está olhando mais agora, que eu acho um conceito super legal, que é olhar para a materialidade, não simplesmente pro greenwashing, né? Para aquela coisa mais que dá manchete, pro nível que já chegou demais, então não tem mais eficiência, né? Alocar capital naquilo pelo menos naquele momento chegou no limite, parecer porque politizaram para o bem ou para o mal a questão do ESG. E quando você olha a Europa, quando você olha Estados Unidos, é difícil hoje. E eu te falo que eu era, alguns anos atrás, eu era um pouco mais cético. Eu tenho dificuldade hoje, até olhando para ciência, então super factual, de que não está acontecendo alguma coisa no caminho de eventos climáticos e até aquecimento global. Né? Então, assim,
parece que alguma coisa está acontecendo e a gente está vendo mais provas a favor disso do que contra. É uma realidade, onde você tem a matriz energética do mundo global terrível, né? Muito ruim, do mundo desenvolvido, desculpa. Quando você fala de China, mesma coisa. Então, nesse ponto eu sou mais otimista em Brasil, tá? Então, assim, quando eu falo por longo prazo, uma das melhores matrizes energéticas do mundo, principalmente em termos de volume, é no Brasil. Elétrico. Vai depender da nossa capacidade, não só, tem solação, vento do agro, né, de biocombustível, tem muita coisa para a gente explorar, né? E com certeza a hidrelétrica é uma delas, apesar dela ter o seu impacto ambiental também, né? Mas de qualquer forma, exportar de alguma forma essa matriz energética para o mundo que precisa dela para a gente conseguir controlar essa emissão de gases e todo esse evento que a gente está vendo, a gente acredita que essa é uma grande vertente de crescimento para o Brasil. China não tem isso. Por mais que ela faça carros elétricos, painéis solares, tudo mais, ela está meio que transformando, né? Ela está pegando coisa que ela não tem, que é matéria-prima, usando energia que ela tem ruim para fazer coisas para limpar a energia do outro lado. Então, não tá bem posicionado do ponto de vista competitivo. Não tem muito, né? E eu acho que essa vai ser uma variável importante. Uma variável que, inclusive, como você bem falou, na questão do nearshoring, é inflacionária. Né? Vai se gastar dinheiro para conseguir limpar a matriz global. E são décadas fazendo isso, e são trilhões de dólares para fazer isso. E como que fica o petróleo nesse meio? Acho que o petróleo hoje... não existe possibilidade. Uma das variáveis de crescimento de Brasil também, provavelmente vai ser em petróleo. Né? A gente deve dobrar a nossa produção até 2030. Aí isso é um problema? A gente vai botar fogo no mundo porque a gente fez isso? Não, a gente vai gerar riqueza, vai girar a nossa economia, tudo mais. E o petróleo hoje ele é completamente necessário para mover o mundo. Se você corta o petróleo hoje, você tem fome no mundo. Então, assim, o mundo colapsa. Então, ele hoje, dada a tecnologia que a gente tem, não existe nada mais eficiente do que o combustível fóssil. Não existe, infelizmente. O que a gente tem que fazer como sociedade, na minha opinião? Pegar essa riqueza, parte dessa riqueza gerada através do petróleo, para financiar essas novas tecnologias. Painel solar era caríssimo no começo do século. Hoje, é de graça painel solar. Por quê? Escala produtiva. Então, assim, aumentou... TV plana, que valia um carro. Eu lembro de, em 2001, ver televisão que era R$19 mil. Naquela época. Naquela época. Horrível a televisão. Ainda sem definição. Mais caro que carro, então, né? Porque o carro era uns 13 naquela Exato. época ali. Hoje... Aquela televisão não existe mais, aqui tem absurdamente mais eficiente e ela custa R$1.000. Agora, da onde que vem isso? Vem da escala produtiva. Então, do ganho de produtividade através do ganho de escala na produção. Aconteceu isso com painel solar. E se tem N tecnologias, tem hidrogênio verde, tem biocombustível, tem solar, tem eólica, tem um monte de tecnologias que, se a gente investir nelas, provavelmente elas vão ser a solução do futuro. Mas vai ter que se direcionar recursos criados de um lado para o outro. Ou seja, o petróleo é o mal necessário. Hoje é um mal por quê? Porque ele contribui para o que a gente está tentando mudar, mas a gente não pode abrir mão dele. O que a gente precisa fazer, ao longo do tempo, ir limpando essa... Então a gente olha muito mais valor gerado para a sociedade através da transição do que da exclusão. E Marcelo, dado tudo isso, faz sentido o que a Petrobras tem tentado fazer, buscar diversificar a receita com matrizes energéticas limpas? Acho que sim. É quase que uma função do negócio, até para você perenizar a Petrobras. Porque senão ela vai acabar. Se ela ficar só focada em combustível fóssil, se o mundo continuar nessa toada, não estou falando daqui a 2 anos, estou falando daqui a 10, 20, 30, 40 anos. A gente espera que Petrobras esteja bem mais do que isso nesse formato concentrado, como monopólio ou distribuída. Não é essa a questão. Mas a questão é que deve continuar quem fornece energia para para a sociedade, né? Como essa função. Se ela tem essa função, ela precisa investir mesmo porque está ganhando
bastante dinheiro, né? E direcionar um pouco desses recursos, até para poder ter sustentabilidade no negócio dela. Senão vai chegar em algum momento que o governo vai colocar uma tarifa absurda, a tecnologia vai se desenvolver e as pessoas vão preferir outro tipo de energia e o negócio vai acabar. Então, até para trazer valor para os acionistas dela, ela precisa se preocupar na sustentabilidade do negócio dela, que hoje está em investimento em energias renováveis. E, Marcelo, voltando um pouquinho sobre China, você comentou que não deve ser, mais pelo menos como foi nos últimos anos, o motor do crescimento do mundo, né? Como que fica o Brasil nessa história, dado, enfim, que é o principal parceiro comercial? A gente vai ter problemas, principalmente, por exemplo, a gente imaginava que ia colapsar, existia o risco de colapsar a demanda por minério de ferro. Isso não colapsou. Porque, na verdade, parou-se de fazer muitas casas, né, e prédios e tudo mais, que demandam bastante ferro e, consequentemente, aço, para carros elétricos, que também demandam metais. Então, assim, trocou-se o uso. Né? Mas vai continuar precisando de ferro no mundo. Né? Vai para fazer a infraestrutura, para construir. Vamos fazer, sei lá, torres de usina eólica, para usina eólica no mar, porque tem menos impacto ambiental. Blá, blá, blá. Vai precisar de muito metal. Então, assim, hoje a gente ainda não descobriu uma matéria, né, um material mais eficiente do que o metal para fazer grandes estruturas, combinadas com concreto e tudo mais. Mas ainda tem isso. Daí vai se procurar fazer o quê? Mas a gente, na parte sustentável, né? Energia, demanda muito caldeira, ferro, como chama? Carvão mineral, substituir isso por hidrogênio verde ou coisas do gênero, né? Para as caldeiras. Então, China, eu acho que tá em linha do que vai acontecer. Eu acho que ela vai continuar demandando ferro. Talvez não seja mais para a China, talvez distribua um pouco mais. Se o chão de fábrica do mundo está na China, ela vai ser meu maior parceiro comercial, porque eu vou ter que mandar o ferro para lá. Sim. Se começa a diversificar, onde eu tenho Estados Unidos, eu tenho Europa, a África, sei lá, outros países lá ou até Brasil, eu vou começar a diversificar porque a demanda ela vai se deslocar pelo mundo. Mas a demanda por ferro não deve diminuir absurdamente, ou por matéria-prima, na verdade. Né? A gente deu um exemplo aqui, mas tem N exemplos. Então, eu acho que vai ser um parceiro menor, mas eu acho que vai diversificar um pouco. O que eu não acho, não vai deixar de ter demanda por matéria-prima ou commodities brasileiras. Eu acho que isso pode ter oscilações, mas ele não vai colapsar e deixar de ter tudo mais. A China mais fraca não é uma preocupação de longo prazo assim, para o Brasil? Se for de uma hora para outra, pode ser. Porque você tem um colapso da economia chinesa, porque daí você tem a quebra da cadeia de demanda. Sim. Se você tiver uma transição, como que aparentemente está acontecendo, você vai reposicionando a sua demanda, né? Você vai atendendo demanda em regiões diferentes. Aí não é um problema. O problema é se você tem um colapso, que você tem a quebra, né? Toda ruptura, na verdade, ela acaba gerando dificuldade dos agentes econômicos se reorganizarem. Mas, via de regra, qual o colapso global que aconteceu que a gente não conseguiu sair dele? Então, assim, saiu de todos. Né? De guerra, do que for. Né? De pandemias e tudo mais. Então, assim, a gente sai, só que tem as suas oscilações. A gente não vê uma ruptura que prejudica o longo prazo. A gente vê, na verdade, algumas vantagens competitivas do Brasil que vão ser valorizadas, estão sendo cada vez mais valorizadas e são muito importantes para o que está acontecendo no mundo como um todo. Qual é o desafio? Conseguir se aproveitar delas e não... Quais vantagens competitivas, por exemplo? Essa, por exemplo, da matriz energética. A gente tem mais energia. Qual o problema que está sendo com parece que todo family office resolveu fazer o seu parque solar, né? E tem muito mais demanda, oferta hoje do que energia, tanto que tem alguns negócios que a gente está vendo que são consolidações desses parques e
organizando a demanda, porque não é que a demanda não existe também, né? É porque não consegue conectar. E aí esses players estão organizando a demanda e a oferta e trabalhando com isso. Mas se eu também descubro formas, né, de exportar, existem algumas, né? Tem desde combustível, que não é muito eficiente, como também parte da cadeia produtiva que é muito demandante de energia e que você pode fazer só essa parte. Então, imagina, vem um produto semi-acabado, você faz a parte mais intensa de energética e daí você exporta para ser terminado em outro lugar. É possível fazer? É possível. Tem vários projetos que a gente vê no mundo do private equity, né, que está indo nessa linha. Muito grandes ainda, em termos de 10 bilhões de dólares, um negócio assim gigantescos. Então, mas, eu acho que só que quando você faz isso, você vai criando várias... movimenta a economia. Né? Então você tem vários peixes pilotos, vamos chamar assim, em torno daquele grande tubarão lá que é aquele grande investimento. Então você tem várias consequências, né, colaterais daquilo que você pode tentar se aproveitar daquilo que é necessário, né, para conseguir se apropriar desse retorno, alocar bem o capital e trazer retorno para os investidores. Legal. E Marcelo, dado tudo isso, onde que o senhor vê as melhores oportunidades e qual talvez seria o principal risco hoje do mercado? Acho que o grande risco que a gente tem hoje no mercado é esse cenário que a gente estava citando de soft landing ser decepcionado e ele é um cenário, digamos que a gente está andando numa ponte, ou numa, sei lá, uma barra lá, fina, que eu tenho, por um lado, colapso da atividade. Do outro lado, eu tenho a arremetida da inflação. Né? Então, é um equilíbrio. A gente está caminhando no soft landing, a gente teve trabalhos excepcionais, né, no governo, né, no Banco Central, com o Roberto Campos, espetacular. Eu acho que o governo americano, o mundo no geral, ele gerenciou muito bem isso. Né? Esse equilíbrio aí super nessa corda bamba, né? Vamos dizer assim. Mas ela continua existindo. O risco é a gente cair para um dos lados. Como está tudo muito desequilibrado ainda, como eu falei, maior economia do mundo, déficit, 2 trilhões de dólares de déficit para cima. Né? É muito dinheiro que está sendo injetado na economia sem ser tirado da economia. Então, assim, é uma coisa muito impactante, né? Que pode cair para um lado ou para o outro. Principalmente na hora que você tentar retirar ou se você postergar a retirada. Então, é delicado esse equilíbrio. Não é um equilíbrio simples de ser feito. Então, existem esses riscos. Acontecendo isso lá fora, a gente deve ter um problema global. Internamente, o grande problema que a gente vê está mais focado no fiscal. A gente não vê dinamismo na economia mais macro, com as opções que estão sendo feitas, né? Onde vai gastar, onde vai aumentar impostos, tudo mais. Ainda tem todas essas questões micro que vai ali, vai aqui, você não sabe aonde, sabe que vai aumentar a receita, ou seja, o imposto, você não sabe aonde e em quando. Né? Então, tudo isso gera inseguranças, né, na tomada de decisão dos empresários, que acaba segurando alguns investimentos. E a gente vê muito empresário querendo investir, só que sem a coragem do arcabouço, né, ou das instituições para poder fazer esse investimento. E a parte fiscal, eu acho que com as decisões tomadas também, ela ficou mais pró-cíclica. Então, o que é o pró-cíclico? Quando tiver por exemplo, começa a ter volta de inflação, começa a ter uma economia começa a ficar mais excessiva, vão se tomar atitudes heterodoxas, provavelmente. Vai começar a cair popularidade, vai começar... e aí você começa a ter ações ou decisões heterodoxas. Então, esse é um risco que a gente vê para o Brasil. Existe um risco também, que é a troca do Banco Central no final do ano, que provavelmente vai ser para alguém mais alinhado com o governo do que mais... Deve ter uma figura mais dovish, assim, no Banco Central. Eu acho que eu não vejo muito problema do cara ser hawkish ou dovish, né? Mas eu acho qual o problema maior? É estar alinhado com as decisões políticas e não com a defesa da moeda, a defesa da meta da inflação, com a defesa da moeda até que não é muito boa esse exemplo, mas principalmente do que a gente tem hoje que é da inflação. Então, isso é um problema. Então, porque perde credibilidade, as ações perdem tração,
né? Então, você precisa de muito mais para ter muito menos de efeito, e por aí vai, e aí o negócio degringola. É um risco, não sei se vai acontecer ou não, acho que não tem como saber, mas tudo caminha, aponta para esse lado, não aponta para o outro. Veja a tentativa hoje que a gente recente que a gente teve, o tipo de pessoas que tentaram se colocar em algumas empresas, como CEOs e tudo mais. Então, assim, isso é ruim, né? Quem sabe o que pode ter? De certa forma, existe um certo pragmatismo, então isso é verdade, né? E que se esse pragmatismo prevalecer, mesmo que as vontades sejam outras, aí acho que a gente caminha a gente consegue caminhar melhor nessa corda bamba. Se tiver o pragmatismo não prevalecer, aí a gente pode ter problemas. Porque a ideologia ou a intenção, ela não é muito na direção que a gente acredita que seja a direção mais produtiva, mais para o mercado e por aí vai. Né? Agora, oportunidades. Né? A gente vê como oportunidade de curto prazo de fato existe. Né? Se a gente tiver uma aceleração na queda de juros americana, isso vai dar um rally no mercado. Bolsa, ficar comprado. Vai ficar comprado sabendo que está caro do ponto de vista de valuation. Lá fora. Né? E existe esse risco meio... não é bem simétrico, mas porque para baixo tende a ser maior do que para cima. Sim. Mas pode dar um rally importante. Aqui tá caro também? Aqui não. Aqui a gente já não está tão barato mais, mas a gente está abaixo dos valuations históricos. Tanto que a gente não tem nenhuma aposta direcional hoje no nosso multimercado, que a gente já chegou a ter, em relação a deslocamentos do mercado como um todo. Onde a gente está mais focado. A gente está comparado em algumas ações, né? De novo, no long short a gente tem os nossos hedges para elas, mas a gente está olhando como possibilidade de ter bons retornos nelas, mas muito mais olhando para o resultado operacional e menos para o movimento que pode ter. A gente vai ter um movimento de juros, de queda de juros. A gente teve mais de 90 bi de precatório que está sendo injetado na economia. Está correto injetar, não estou falando nada que foi coisa errada, muito pelo contrário, pagando dívidas devidas. Né? Então, assim, ótimo, acho excelente. Teve um aumento de salário mínimo. Isso tende a dar um estímulo no consumo, ao mesmo tempo que taxa de juros caindo. Onde a gente tem nosso varejo, não só as varejistas, mas o varejo no geral no Brasil, amassado. Tanto em termos de valuations, como em termos de resultado de fato. Né? Tiveram problemas com inadimplência, por aí vai. Eu acho que existe uma oportunidade aí de se ganhar dinheiro nessa potencial reprecificação, que ela não tem tanto a ver com o... Claro que se tiver um aumento de taxa de juros, inflação e tudo mais, vai acabar dando uma bagunça em todo esse cenário. Mas a gente não vê, como a gente acha a maior probabilidade é que ele siga nesse caminho, não tão acelerado, a gente deve começar a ver umas reprecificações interessantes. Né? Então, a gente tem, tanto no nosso fundo de equities, a gente também tem apostas nesse sentido, mas no nosso fundo de equities, a gente acaba apostando muito mais em empresas com dinâmica própria. Né? O que quer dizer isso? A gente tenta identificar empresas que são líderes dentro dos seus segmentos e elas são pequenas, mesmo sendo líderes, onde um segmento que tem potencial de consolidação e, ao mesmo tempo, em outro pilar, elas têm uma boa estratégia, um bom management e uma capacidade comprovada de execução acima da curva. Né? Esse que a gente tenta ter essas empresas. Isso faz com que o quê? Eu tenha empresas menos sensíveis aos ciclos econômicos, elas estão mais na capacidade de execução, na capacidade de consolidação. Às vezes um ciclo econômico pior pode ser bom, porque acelera a consolidação, diminui os preços, né, os valuations. Pode ser ruim também, né? Tudo depende, né? Mas assim, não necessariamente é ruim. Claro, em termos de preço, tudo acaba sendo cíclico. O preço que se paga por uma empresa que não é cíclica. Ele oscila, ele vai para cima, para baixo, de acordo com a euforia e por aí vai. O que a gente procura? Empresas que não têm essas oscilações de ciclo no resultado operacional que ela entrega ano a ano. Né? É isso que a gente foca na parte de equities. Você vê que é totalmente diferente do que a gente foca no multimercado, mas o que está por trás é a mesma filosofia. Sim. Então, o que eu falo, são produtos diferentes, são estratégias diferentes, com a mesma cultura, com a mesma filosofia. Então, isso define a Neo. Né? Então,
como eu falei, ESG, sustentabilidade, é a mesma história. Então, é mais um pedaço dessa perenidade, dessa sustentabilidade lato sensu que a gente tem na empresa. Mas eu acho que essas são oportunidades interessantes, né, que a gente tem pela frente. Então, não é fácil, não vai ser trivial, não, mas eu acho que existe. A gente está otimista dentro desse contexto. A gente não está eufórico como a gente vê alguns falando por aí. Nunca é fácil, né? Nunca foi e eu acho que nunca será. A concorrência, a competição é altíssima e o contexto de longo prazo e até o de curto prazo, né? Por exemplo, contexto de longo prazo, déficits, parte fiscal, dívidas e por aí vai, polarização, né? Tudo isso que vai contra, né? Essas questões de o aquecimento, né? Global, que a gente está começando cada vez ficando um pouco mais, está ficando cada vez mais claro que ele está acontecendo de alguma forma e os impactos que isso gera na economia como um todo, no agro, nas indústrias e na sociedade. Então, isso está acontecendo. Isso torna difícil. E torna tudo, né, mais possível de mudança. E no curto prazo, você tem... vai cortar os juros agora ou não vai? É o Trump ou não é o Trump? Quem vai ser o próximo, né? Que daqui a pouco, mais segundo semestre, talvez até um pouco antes, a gente comece a falar. Questão de quem vai ser o novo presidente do Banco Central. Tudo isso são coisas de curto prazo. Sim. O longo prazo não muda em nada, de acordo com isso. E a tarefa da gestão é saber navegar o curto prazo, mas sabendo onde você quer chegar no longo prazo. Sim. Você não pode ficar só olhando para o longo prazo e ignorar. Você não sobrevive, você não chega lá. E você não pode só olhar no curto prazo sem olhar o longo prazo. Porque daí você perde os maiores movimentos, que são os movimentos que efetivamente fazem a diferença em quem vai sobreviver, quem não vai, quem vai entregar retorno para o seu investidor e quem não vai. E acho que é isso. A gente fecha por aqui, então. Obrigado por vocês terem acompanhado. Fica por aqui, Vozes do Mercado. Até mais.